Nós estamos no meio de uma série a respeito de relacionamentos, como eu falei, e essa semana foi uma semana muito interessante para mim. Eu quero começar contando algumas histórias para ver se a gente encaixa isso daí. Uma das coisas interessantes que aconteceu comigo, eu viajei, né? Eu tive que ir para Minas, para quem sabe aqui o contexto que eu estou envolvido, eu tive que ir para Minas resolver algumas coisas, e aí fiquei lá até quarta-feira. Lá eu me ajeitei, conversei com outro pastor, tomei café, que eu não consigo ficar sem tomar café, enfim. E aí nesse tempo, um dos meus mentores me mandou uma mensagem. O nome dele é Costa Neto, talvez você não conheça, mas ele é pastor de uma igreja chamada Videira, lá em Fortaleza, terra boa e tal. Se quiser assistir, você assiste algumas mensagens, ele é bem legal. E aí ele me mandou uma mensagem e falou assim: cara, queria te dar algumas dicas a respeito da sua pregação e tal. E ele me relembrou de um negócio que eu já sabia, mas foi importante relembrar. Ele me relembrou que o evangelho é simples, que a mensagem de Cristo é simples, e que não adianta a gente ensinar 10 pontos teóricos se não tiver como colocar um em prática. E aí quando ele me lembrou disso, eu falei: rapaz, não é que é verdade mesmo? Então hoje eu vou tentar fazer isso, hoje eu vou tentar reduzir para a gente falar de um ponto. Então, pastor Costa, se você estiver vendo aqui online, então eu sei que você vai ver, que você vai analisar, depois você vai me dar a nota na pregação, estou tentando botar em prática aquilo que você me ensinou. E aí eu fiquei refletindo, falei: o que eu vou falar, o que eu vou falar? E eu vi uma entrevista, que o cara falou uma frase, que essa frase foi top. O cara falou que, talvez vocês conheçam um cara chamado Felipe Valadão, ele é meio famoso aí no meio e tal. Ele não me dá moral não, mas eu vou dar moral pra ele agora. Então, se você estiver vendo também, tá aí, lógico que ele não vai ver, mas enfim. Ele falou uma frase nessa entrevista que eu achei muito maneira, cara. Ele falou que quando ele foi casar, todo o pessoal da família se reuniu, tinha vários homens no casamento, e aí o pessoal botou na frente dele assim, e aí o pastor Márcio Valadão, que é o cara lá da Lagoinha, falou pra ele o seguinte: Felipe, casamento não é um duelo. Casamento é um dueto. Eu falei: uau! Esse cara sintetizou as 5 mensagens que eu tinha numa frase, cara. E eu falei: vou roubar essa frase, que o próprio Felipe falou, né? Que normalmente a gente faz assim. Primeiro a gente fala: fulano de tal falou. Aí segunda-feira você fala assim: eu já ouvi falar. Na terceira vez você fala: eu sempre digo isso. Então eu tô roubando a frase. Casamento não é um duelo. Casamento é um dueto. Nós já falamos para os solteiros e hoje eu quero falar para os casados. Casamento é um dueto. Sabe o que é um dueto musical? Um dueto musical, as notas, as harmonias. Quando o Thiago canta com a Bruna, com a Rebeca, com a Sara, eles precisam estar cantando no mesmo tom. Não tem como o Thiago tocar um lá e eles cantarem ré. Vai dar ruim. Tem que estar no mesmo tom. E normalmente tem alguém que dita o tom. Captou a analogia? Alguém tem que ditar o tom. Você já viu quando alguém vai fazer uma apresentação a capela? O que acontece? Tem lá 4 pessoas, um quarteto, um dueto, vamos falar de dueto, vai fazer uma apresentação a capela. Aí antes de começar eles vêm baixinho e fazem assim. Aí começa a cantar. É o tom. Casamento não é um duelo. Casamento é um dueto. Num duelo, se você pegar um duelo do faroeste, por exemplo, uma das partes tem que morrer. No dueto, as duas partes precisam viver. Seu casamento tem alguém morrendo? O casamento está ruim, está em atrito? É porque é um duelo. Precisa transformar num dueto. Alguém precisa se submeter para transformar num duelo. Então ele falou essa frase: casamento é um dueto, não é um duelo. Eu achei isso interessante, eu falei: baseado nessa frase, eu vou pregar a mensagem de hoje. Vou usar o mesmo texto que a gente ia usar, Efésios capítulo 5, se você tiver sua Bíblia aberta aí, você pode abrir, Efésios capítulo 5. E hoje, se eu conseguir seguir a linha do pastor Costa lá que ele me falou, eu quero fazer 3 coisas. Primeiro, eu quero te explicar com palavras claras, que a gente já falou para os solteiros. Então, solteiros, agora me dá licença um pouquinho, que eu já falei 3 mensagens para vocês, agora nós vamos falar para os casados. Com palavras claras. Primeira coisa que eu quero fazer, eu quero te mostrar o que é um casamento à luz da palavra de Deus. O que é um casamento? Porque tem gente que tenta fazer um negócio, mas não sabe o que é. Então, o que é um casamento? A segunda é como manter um casamento que glorifique a Deus. Porque lembra que nas outras mensagens a gente falou que o objetivo de cada fase da vida não é preparar para a próxima. O objetivo de cada fase da vida é glorificar a Deus. Então, se é solteiro, você tem que viver uma vida de solteiro que glorifique a Deus. Se é casado, você tem que viver uma vida de casado que glorifique a Deus. E aí a segunda pergunta que eu quero responder é: como viver uma vida de casado que glorifique a Deus? Ou se a gente estivesse numa igreja pentecostal, né? Como ter um casamento abençoado? Essa é a segunda pergunta que eu vou responder. E a terceira pergunta é: por quê? Porque se você não entender por que tem que ter um casamento à luz da palavra de Deus, que glorifica a Deus, não faz sentido nenhum. É melhor ficar solteiro, como o Paulo falou. Se você puder ficar solteiro, você fica solteiro. Como a gente falou, o melhor conselho para o solteiro é ficar solteiro. E o segundo melhor conselho para o solteiro é
Casar. O Guilherme baixou a mão. Enfim, a gente tem essas duas dicotomias. Mas hoje eu quero falar a respeito disso com vocês, baseado no texto de Efésios 5. Essas três coisas. O que é um casamento, à luz de Deus. Como viver esse casamento abençoado que glorifique a Deus. E terceiro, por que se esforçar para ter esse tipo de casamento. Então nós vamos ler Efésios capítulo 5. Eu vou ler a primeira parte de Efésios capítulo 5, que é, vamos dizer assim, é uma introdução. A gente tem uma característica aqui na capela que já falaram para eu parar de fazer isso. Ele é muita Bíblia. É muito texto. Eu fui na igreja outro dia que o cara falou assim, pô, nem vou abrir a Bíblia que não dá tempo. Peguei o Facebook e virei. Então a gente vai ler Bíblia. Toda vez que você voltar no domingo, os visitantes estão aqui e falam, pô, qual que é a característica dessa igreja? Bíblia. Nós vamos ler Bíblia. Porque está tudo na Bíblia. A resposta para tudo que a gente está aqui. Se eu tentar te dar uma outra resposta, aí eu estou me baseando nos meus próprios conhecimentos. E aí eu tenho que te avisar que não são muitos. E aí vai dar ruim para todos nós. Então vamos de Bíblia. Efésios capítulo 5, eu vou ler a primeira parte. E a pregação de hoje vai ficar baseada quando ele começa a falar sobre as mulheres e os homens. Mas é importante a gente ler essa primeira parte, que é como se fosse uma preparação. É Paulo falando o seguinte, olha só, esse é um modelo. Solteiro, casado, viúvo, tanto faz. O modelo do comportamento cristão é esse. Efésios capítulo 5. Vamos ler? Diz o seguinte. Portanto, o que Paulo quer dizer? Portanto, isso é uma conclusão. Ele está começando a conclusão da carta que ele escreveu. Portanto, sejam o quê? Imitadores. Sejam imitadores de Deus. Como filhos. Ou seja, o filho quer ser como o pai. A Bianca vive falando, eu quero ser como meu pai. O filho quer ser como o pai. Então, sejam imitadores como filhos. E vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável. Como que Cristo viveu em amor? Como que ele demonstrou que ele viveu em amor? Tudo isso é dica para entrar na palavra, tá? Como que ele demonstrou que ele viveu em amor? Ele se entregou. Primeira pergunta que vai ficar rodando na sua mente. Você está se entregando no seu casamento ou você está sugando do seu casamento? Você está se entregando ou você está sugando? Primeira pergunta que vai ficar aí. Vou deixar essa pergunta para você raciocinar. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, nem de qualquer espécie de impureza, nem de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os cristãos. Já falou isso nas outras mensagens, mas vale a pena reforçar, né? E agora eu vou falar no ângulo dos casados. Pornografia não cabe no quarto. Ah, vou assistir um filmezinho pornô para dar uma apimentada na relação. Já falei, apimentado você joga pimenta e lambe. Não precisa apimentar nada. Pornografia não cabe no casamento cristão. Não faz bem. Não é próprio para o cristão. Não deve haver nem sequer menção. Só o que eu estou fazendo aqui já não era para fazer. Eu não precisava chamar a atenção de alguém que tem problema com pornografia, revista erótica, filmes eróticos. Nada disso. Você está fazendo mal. Porque a gente aprendeu isso. Quando você traz isso para dentro do seu quarto, você aprende três coisas. Você está sendo ensinado três coisas. Está sendo doutrinado três coisas. Primeiro, que um corpo de verdade não é o suficiente. Porque aquilo lá é de mentira. Tudo é maquiagem. Segundo, que o corpo da sua esposa não é o suficiente. Porque agora o seu prazer está lá, não está mais aqui. E terceiro, que um só corpo também não é o suficiente. Tem que virar bagunça, tem que ser com um monte de gente. Isso é o que entra na sua cabeça quando você se envolve com pornografia. Então, imoralidade sexual, traição, mau comportamento, violência doméstica, tudo isso é característica de quem não é cristão. Paulo vai falar aqui, presta atenção. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais. Sabe aquelas piadinhas? Já viu piadinha? É um negócio que a gente precisa cortar aqui, tá? Piadinha machista. Acabou. A gente não pode ter isso. Essas piadinhas são coisas tolas que não deve haver no nosso meio. Fazer lugar de mulher no fogão. Não, cara. Lugar de mulher é no pódio que você ganhou e você dá o lugar para ela. Esse é o lugar dela. O seu maior prêmio é ela. O lugar dela não é no fogão. Se ela não sabe cozinhar, você vai cozinhar para ela. Aí as mulheres estão tudo, aleluia! Só no Xanai. Na última mensagem, os irmãos reuniram e falaram assim, nós vamos trocar o pastor, tá muito ruim. Mandei quebrar o videogame dos caras, os caras ficaram doidos. Enfim. Aí ele continua. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, nem impuro, nem ganancioso, nem idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. A gente falou isso na última mensagem. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas, da ganância, da idolatria, que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem sobre desobediência. Portanto, não participem. Não participem. Você vai se isolar do mundo? Não, você só não precisa participar.
não participem dessas coisas. Porque outrora, olha só, Paulo fala, vocês também eram assim. Vocês também viviam nas trevas. Então não é que você é o bonzão, que você é o melhor. Não, você era assim também. Mas agora tem que parar. Só que o legal é que no capítulo 2, Paulo fala o seguinte, vocês são salvos pela graça, não pelas obras que vocês fazem. Então você não precisa se limpar para vir para Jesus. Você vem para Jesus para Ele te limpar. Entendeu a diferença? Então quando ele chega no capítulo 5, ele já presume que essas pessoas já entenderam. Hoje eu presumo que vocês também já tenham entendido. Ah, não entendi nada. Então você volta lá no YouTube, tem uma série inteirinha de Efésios, 16 capítulos nessa série, você pode assistir, e aí você vai entender a graça, e aí você vai começar a se comportar como alguém que entendeu a graça. Amém? Amém. Então esse é o background aqui. Ele fala, vocês eram em trevas, agora são luz, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em bondade, justiça e verdade, e aprendam a discernir o que é agradável a Deus. E aí ele vai entrar na parte, ele fala que tenham cuidado com a maneira que vocês vivem. Olha só, Paulo está falando o seguinte, vocês vão sair daqui dessa reunião, dessa eclésia, que a eclésia na verdade é o seguinte, é o grupo que foi chamado para ir para lá para fora. Então a reunião da igreja não é essa, a reunião da igreja é aquela. E aí Paulo está dizendo o seguinte, cuidado com a maneira que vocês vão ver lá fora. Porque eles vão olhar para vocês e vão perguntar, posso ver Deus na sua vida? E aí no contexto do casamento ele vai olhar para o marido e para a mulher, porque agora já não são dois, são um. Ele vai olhar para você e falar assim, no seu casamento eu vejo Deus? Se não vê Deus, você não está vivendo um casamento à luz da palavra. A pessoa tem que olhar não para a mulher e não para o homem. Tem que olhar para os dois juntos, no conviver, no andar, no caminhar. E falar assim, pô, esse casal me mostra Deus. Uma vez perguntaram para mim, o que você quer que coloque na sua lápide quando você morrer? Eu já tenho a frase pronta. Ele me mostrou Jesus. Eu quero que a minha vida transpareça essa verdade. E o nosso casamento deve transparecer essa verdade. A gente vai ver ao discorrer do texto. Então, o que é um casamento? Algumas coisas para a gente entender o que é o casamento. E aí nós vamos entrar na mulher e no homem. Algumas coisas. O que é o casamento? A primeira pergunta. O casamento, ele é uma instituição. Deus instituiu o casamento. Deus percebeu no jardim que não estava bom para o homem. É engraçado que essa semana eu ouvi um negócio interessante. Deus caminhava com o homem no jardim. Estava tudo perfeito, estava tudo pronto. O homem tinha tudo que ele precisava. E Deus se colocou numa situação que ele falou assim, a minha presença não é o suficiente para completar o plano que eu tenho para ele. Deus se reduziu e falou, olha só, eu estou aqui, mas eu, sozinho, não completo o plano. Portanto, farei uma ajudadora e para completar, ela vai ser carne da minha carne. E aí Deus vai e faz a mulher. E aí o que Deus fala? E o homem vai deixar seu pai e sua mãe, se unirá à sua esposa e se tornarão um só. Por isso que a gente falou que a gente não crê em divórcio. Por quê? Casamento cristão que termina em divórcio é igual a uma pessoa saudável que amputa o próprio braço. Porque é um só. Se é um só, não tem como separar. Casamento é uma instituição. Casamento é uma aliança. Casamento é uma aliança. O que é uma aliança? Aliança é um contrato. Por isso que eu falo com todos aqueles que vão se casar, que estão prestes a se casar, eu falo, vamos sentar na mesa e eu vou te ensinar a fazer uma negociação de contratos. Casamento. Você vai escrever tudo que você deseja e tudo que você vai trazer para o casamento. Tudo que você quer extrair e tudo que você quer trazer. Se você quiser extrair 27 coisas e trouxer 2, eu não entro no negócio contigo. Eu estou perdendo, não estou lucrando. Tem que pelo menos empatar. Então o que o homem traz e o que o homem quer? O que a esposa traz e o que a esposa quer? Senta, escreve o contrato e assina os dois e reconhece firma. Isso é um casamento. É ou não é? Partilha de bens, não é isso? A gente senta, escreve um contrato, eu concordo que pro resto da minha vida, tudo que eu tenho é dela, tudo que ela tem é meu, e aí em conjunto eu assino e reconheço firma. Isso é um casamento. Casamento é uma aliança. Casamento é plano de Deus. Para completar o plano de Deus de proliferar a terra, de subjugar a terra, Deus teve que colocar os dois juntos. No momento da criação, Deus falou assim, ó, Deus criou o homem, macho e fêmea. Só tinha Adão, mas já tinha a possibilidade de ser macho e fêmea. Por quê? Porque Deus já sabia que o plano dele ia requerer que os dois tivessem relações íntimas, relações sexuais, tivessem prazer, que aproveitassem um ao outro, e na consequência de aproveitar um ao outro, quando eles estão casados, para o resto da vida, num compromisso, vai nascer filhos. A herança. Os filhos são a herança do Senhor. Entendeu? Então o casamento é uma aliança, o casamento é uma instituição, o casamento é plano de Deus. E aí Paulo dá as praticidades do casamento, que começa aí
na sua Bíblia, quando ele fala o seguinte: como ter um casamento? Você já entendeu o que é. Agora, como ter esse casamento? O padrão é o seguinte: sujeitem-se uns aos outros. Sujeitem-se uns aos outros por temor de Cristo. Ou seja, por eu saber o que Jesus fez por mim, não precisando fazer, ele foi e fez assim mesmo, e aí por temor, respeito, essa é a palavra, por respeito à cruz, eu me sujeito à minha esposa. O que é me sujeitar? Eu quero um Gol, ela quer um Corsa. Beleza, amor, vamos comprar um Corsa. É isso. Eu quero a toalha azul, ela quer rosa. Vamos comprar rosa. Eu quero ir para a piscina de bermuda, ela quer que eu vou de sunga. Vai de sunga. Esses exemplos tem nada a ver. É só você ler Coríntios, você vai ver, o corpo do homem não pertence mais a ele. Pertence a ela. Isso é sujeição. Note que a sujeição não é supressão. Em momento nenhum você vê Paulo falando para os homens, fala assim: homens, vocês precisam exercitar o seu direito de liderança. Em momento nenhum. Porque não precisa. Porque a liderança no reino de Deus é servir. A liderança no reino de Deus é subjugar. A liderança no reino de Deus é se colocar em último. Então Paulo não precisa lembrar ninguém de ser líder. Paulo não precisa lembrar nenhum homem de ser líder. Ele precisa lembrar o homem de se humilhar e se colocar a serviço da esposa dele. Porque Cristo, o cara que dividiu o tempo em antes e depois de Cristo, o cara que nós servimos, o cara que nos lavou e nos salvou, porque só o sangue dele perdoa, só o sangue dele salva, só o nome dele salva, esse cara fez o seguinte: eu vou morrer por vocês. Que líder é esse? Que padrão de liderança é esse? Eu vou te dar um exemplo. Como? Vou morrer. E eu quero que vocês façam mesmo. Esse é o padrão de liderança que a gente tem no Evangelho. É totalmente contrário do mundo. No mundo é o líder vai na frente. No Evangelho é o líder fica lá atrás. No mundo é o líder leva o crédito. No Evangelho é o líder leva nada. Assim é também no casamento. Se o seu casamento der errado, a culpa é sua, homem. Se o seu casamento der certo, a culpa é dela, mulher. Porque a mulher sábia edifica o seu lar. Você já viu alguma palavra na Bíblia sobre o homem sábio edificar o lar? Não. Por quê? Deus fez um rascunho primeiro, não é assim? Fez Adão. E aí depois ele foi lá e fez a obra-prima. Aí ele fala assim: agora sim está muito bom. Tô ganhando ponto extra com as mulheres hoje. Já vou pedir pra vocês fazerem bolo, tá? Relaxa. não tá aqui, né, filho? Mas tá gravado, né, mulher? Ponto extra aqui, ó. Enfim. Aí ele fala assim: mulheres, sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. Olha o padrão de comparação. Sujeitem-se aos seus maridos como ao Senhor. E aqui Paulo está dando um exemplo da igreja. A Naline mesmo fala, a Rebeca citou o nome da Naline, a Naline fala o seguinte: a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. Essa é a lição do casamento. A gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. A pergunta que eu tenho para você é o seguinte: todo mundo fala assim, eu estou em busca da pessoa certa, mas pergunte-se se você é a pessoa certa que a pessoa certa está procurando. Eu estou em busca da pessoa certa, mas você é a pessoa certa que a pessoa certa está procurando? Porque se não for, também não vai casar. Captou a ideia? Doido é quem casar com você. Doido é quem casar com você. Então a gente precisa perceber essas coisas. Ele dá primeiro esse padrão para a mulher. Não é supressão. Não é só porque Paulo dá o exemplo do marido ser o cabeça da igreja que ele manda na mulher. Não. Cristo não manda na igreja. Cristo serve a igreja. Esse é o padrão do casamento. E aí ele continua. Por quê? Primeiro, a gente respondeu como ter um casamento à luz da palavra. É sujeição. Casamento é amor, é união e é sujeição. Se submeter um ao outro. O que você quer? O que ela quer? É sempre assim, sempre cai pro lado dela. E aí você pode até achar que eu sou meio machista, mas a minha conversa é sempre com os homens. Qualquer conselho de relacionamento que alguém vier falar, queria conversar contigo sobre o meu casamento. Não precisa vir os dois não, vem só ele. Vem só ele que a gente vai sair na mão agora, nós dois. Eu vou consertar. E aí depois você me fala se ele melhorou. Porque é o seguinte, cara, quando o líder melhora, todos melhoram. Quando o cabeça melhora, todos melhoram. Então se eu consertar o marido, o casamento anda. Mas minha mulher é um saco. É porque você é uma mula. Faz essa experiência, cara. Passa 30 dias falando. Olha só, quantos aqui, não precisa levantar a mão que eu não quero condenar ninguém. Quantos aqui fazem esse exercício de antes de sair para o trabalho? Eu acordo 5h30 para ir para o trabalho. Acorda 5h15, irmão. Levanta ela da cama. Senta ela na cama ali, ela meio grogue mesmo. Fala assim: Deus, muito obrigado pela minha esposa.
Eu adoro a minha esposa, eu amo a minha esposa. Ela é a minha igreja, eu quero honrar minha esposa, eu quero servir minha esposa. Quantos aqui fazem isso? Eu quero declarar que a minha esposa é uma bênção, que ela é uma mulher maravilhosa, que ela é linda, que ela é fantástica, que os meus olhos não olham para nenhuma outra mulher. Mano, faz isso 30 dias, você vai ver se ela não vai estar te esperando todo dia assim, ó, dentro de mim. Todo dia, mano. Tô falando pra mim, né? Tô pregando pra mim mesmo, cara. Quantas vezes eu não faço isso? Porque é isso que o cara quer, na verdade, vamos ser claro. O homem quer isso, cara. O homem quer sentar, ficar de boa na dele, e na hora que ele quiser a atividade tá aí. Mas você não quer investir? Um conselho para vocês. Uma vez a Fátima Bernardes estava apresentando o Jornal Nacional, ela falou assim, minha vida, ela estava dando uma entrevista, ela falou, minha vida é tão ocupada que eu tenho que agendar para fazer sexo. Acabou o casamento. Acabou o casamento. Você não quer cair nessa. Você quer viver uma vida tão ocupada que você não tem tempo para sua esposa? Relacionamento sexual para a esposa começa um dia antes. Manda um recadinho no WhatsApp. Oi, amor, acordei hoje, fiquei olhando pra você tava lindo. Tava nada, tá? Toda amarrotada. Tava lindo, toda amarrotada. Dei um beijo em você, senti um aroma suave, mó bafo de manhã. Mas investe, cara, no relacionamento. Saiu de manhã, de noite você vai voltar, ela tá te esperando com a comida pronta. Dica de relacionamento. Relationships, né? Funcionou. Por quê? Porque Cristo é o cabeça. Se Cristo é o cabeça da igreja, e essa é a comparação, o homem é o cabeça da casa, nós precisamos imitar a Cristo. O marido é o símbolo. Eu já falei aqui várias vezes, né? A santificação da tua esposa é responsabilidade sua. E você vai perceber que eu estou pegando muito leve com as mulheres. Por quê? Porque elas não têm responsabilidade nenhuma. Elas vão... O que acontece na analogia? Paulo fala o seguinte, você é o cabeça, você é o Cristo, ela é a igreja. Então a igreja honra a Cristo. O Cristo morre pela igreja. A igreja só honra Cristo, mas a igreja só honra Cristo a partir do momento que Cristo morre pela igreja. Repare que antes de Jesus morrer na cruz, a igreja não honrou Jesus. Ele veio para a igreja cuspiu na cara dele, mandou crucificar ele e pediu ladrão. Essa é a igreja enquanto Cristo está vivo. Quando Cristo morre, aí a igreja honra Cristo. Captou a ideia? Assim também é no relacionamento. Enquanto você não estou falando literalmente, enquanto você não morreu os seus próprios desejos, falar assim, não, eu quero servir a minha esposa. O meu desejo é te servir. Tudo muda. Esse é o padrão do casamento. Aí ele fala para os maridos também, né? Assim como Cristo amou a igreja, a gente já falou. E aqui ele fala um negócio interessante. Assim como Cristo amou a igreja e entregou-se a si mesmo, para quê? Ele fala três coisas. É a tríade do matrimônio. Cristo se entregou pela igreja para fazer três coisas. Para purificar, para santificar e para apresentar. Três coisas. Para purificar, para santificar e apresentar. Purificar significa se transformar mais como aquilo que ele quer que se transforme. A igreja era toda errada e Cristo se entregou pela igreja. Assim também é no casamento. O marido, que é o cabeça, que é o símbolo do Cristo, ele se entrega, ele morre todo dia para purificar a esposa. A purificação dela, a santidade dela, é responsabilidade sua. Você traz ela. E ele também fez isso para santificá-lo. O que é santificar? É separar para uso exclusivo. Eu virar e falar assim, ó, esse objeto aqui, ó, é santificado, é só para eu pregar a palavra. Ele foi santificado. Não é se tornar santo, beato, não. Santificado significa separar para um uso exclusivo. Cristo separou a igreja para um uso exclusivo, que é representar a glória de Deus na terra. O marido separou a esposa para um uso exclusivo, que é glorificar Deus no casamento dele. Quando você tirou a sua esposa da casa dos pais dela, você separou ela para um uso exclusivo, que é glorificar a Deus no seu casamento. Não é te fazer feliz, é glorificar a Deus no seu casamento. Você buscar glorificar a Deus, tudo vai funcionar. E o último, ele não só purifica, ele não só santifica, mas ele apresenta. No final dos tempos, no Apocalipse, você vê que o noivo se encontra com a noiva. Você lê lá em 1 Tessalonicenses, você lê em Apocalipse, e quando o noivo se encontra com a noiva, tem um encontro glorioso. É o casamento do Cordeiro. É fantástico, é magnífico. Cristo está preparando a igreja para isso. O marido, ele purifica e santifica a esposa para também poder apresentar ela sem mancha. Ou seja, todo o sacrifício que você faz é para benefício próprio. Se você, vou traduzir para de repente você não está entendendo. Se você investir na sua esposa e falar palavras de afirmação para ela e trazer presente para ela, ela vai se manter bonita, agradável, saudável, amável.
É pro seu próprio benefício, que ela vai querer te honrar. Os que estão namorando ainda, prestes a casar, observa se o cara e a mulher têm essas características. Se não tiver, conserta antes. Porque se casar sem ter, vai dar ruim. Vai dar ruim. Então se prepara bem antes de fazer isso. É para benefício próprio. E aí, por que a gente faz isso? Por duas coisas. Primeiro, porque Deus mandou. Por que a gente casa? Por que a gente vive assim? Porque Deus falou, deixará um homem seu pai e sua mãe, servirá a sua esposa. É um mandamento. É um mandamento. Se Deus mandou, a gente faz. E segundo, falando até aqui, por que a gente faz? Porque casamento é um ministério. E como ministério, a gente deve tratar de maneira séria. Ministério não é brincadeira. O primeiro ministério de toda família é a família. Não é a igreja. Você não foi chamado para ser pastor, você não foi chamado para ser músico, você não foi chamado para ser levita, nem levitar por aí, você não foi chamado para fazer nada disso. Você foi chamado para ser marido, depois pai, você foi chamado para ser cristão, depois marido, depois pai. Ninguém precisa saber do resto das suas responsabilidades. Você pode passar a sua vida fazendo o trabalho mais insignificativo que você imaginar. Deus não olha para essas coisas. Deus não está olhando para o seu sucesso de acordo com os padrões do mundo. Deus está olhando para você o seguinte: primeiro, você está me obedecendo? Porque a gente viu nas últimas mensagens, o importante, 1 Coríntios 7 está lá, o importante é obedecer a Deus. Primeiro, você está sendo um bom cristão. Segundo, você está sendo um bom marido. Terceiro, você está sendo um bom pai. Só isso. Se você for um bom cristão, um bom marido e um bom pai, ela vai ser uma ótima cristã, uma ótima esposa e uma ótima mãe. Tudo está nos seus ombros, homens. É um ministério, e como ministério a gente deve tratar de maneira séria. Então, o casamento, para a gente fechar, ele é uma instituição criada por Deus, para honrar a Deus, para glorificar a Deus, um contrato, uma aliança. Isso é o casamento. Como manter um casamento santo? Como manter um casamento que glorifica a Deus? Se sujeitando um ao outro. Leve essa palavra hoje, se sujeitando um ao outro. Por quê? Porque Deus mandou. Isso aí já é o suficiente para mim. Porque Ele mandou e porque isso traz glória para Ele. Eu tinha até colocado aqui um assunto para a gente discutir, mas isso é besteira. Coloquei aqui que o casamento ele foi feito entre homem e mulher. Deus criou o macho e a fêmea, homem e mulher. E aí eu sei que a gente tem, na nossa sociedade, a gente tem espaço para muitas discussões. Não é meu objetivo aqui criticar ninguém, nem falar quem está certo ou errado nesse quesito, porque esse não é o assunto da palavra. Mas tem gente que é um homem que casa com homem, mulher que casa com mulher e por aí vai. Pode dar certo? Pode dar certo. Pode até dar certo. Os caras podem ser felizes? Pode ser feliz. Tem até, a gente viu uma reportagem de um casal europeu, um casal de homoafetivo, que adotou 2 crianças. Que bonito, maravilhoso. As crianças não tinham esperança nenhuma. Adotaram o cara. Pode dar certo? Pode. Pode ser feliz? Pode. Só que nós cristãos não estamos atrás do que dá certo, nem do que faz feliz. Essa é a diferença. Porque nós não somos pragmáticos e nem hedonistas. Não sei se você conhece esse termo. Mas o pragmático é aquele que só faz o que dá certo. E o hedonista é aquele que faz o que dá prazer para ele mesmo. O cristão não está atrás do pragmatismo nem do hedonismo. O cristão está atrás da verdade. E a verdade é essa. A verdade é que o casamento é entre homem e mulher. Essa é a família que Deus criou. Não estou discutindo com ninguém, também não quero causar problema. Mas essa é a família que Deus criou. Então hoje, para a gente fechar, eu quero te dar uma aplicação bem prática. Bem prática. Para você levar. Primeiro para os homens. Homens, o que você vai levar dessa mensagem? Para o seu casamento ser um casamento que glorifica a Deus. Simples. Anota isso na sua mente, no seu celular. Simples, bem simples, presta atenção. Para o meu casamento glorificar a Deus, eu preciso o quê? Eu preciso ser Jesus. Eu preciso ser o Cristo. Seja Jesus. E a mulher, como é que faz se meu marido está sendo Jesus? O que eu preciso fazer para ter um casamento que glorifica a Deus? Está na ponta da sua língua. O que você precisa fazer? Seja a igreja. Simples. Você vai lembrar disso. Deu briga. Opa, peraí, vou ser Jesus agora. A Narine me pega nessas direto. É isso aí mesmo que Jesus faria? Acabou a briga, valeu. Mulher, seja igreja. Homem, seja Jesus. Mulher, seja igreja. Assim, o seu casamento vai glorificar Deus. Amém? Seja Cristo, seja igreja. Assim, a gente vai ter um casamento que glorifica Deus. Agora ninguém tem mais desculpa, ninguém precisa me ligar para resolver problema de casal. Amém?